Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tur aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a forma trigonométrica de um número complexo, né? A gente já viu a forma algébrica, agora hoje a gente vai estar como que funciona essas geometrias, operações e agora para finalizar essa parte básica, né? A gente vai estar vendo como que a gente escreve o número complexo na sua forma trigonométrica, para muitos a forma polar também a gente vai ver, né? Então, ó, que a gente sabe? Sabemos que o número complexo z, né, forma, se escrever qualquer número complexo é da forma a mais bi, onde é a unidade imaginária. A gente tem que isso é representado por um ponto no plano de coordenadas a e b, ok? Onde o a é parte real, b é parte imaginária, né? São coordenadas cartesianas de z. Vemos agora que esse mesmo ponto pode ser representado por suas coordenadas polares, né, que são o módulo do vetor OZ, ou seja, a distância da origem até lá o ponto, né, que a gente indicou por módulo de Z na aula passada, mas em alguns livros o pessoal da matemática gosta de chamar de ρ, né, essa letra grega aí, ρ, representando a distância do ponto P à origem do plano, né. Supondo, é claro, que é diferente de zero, né? Tem alguma distância. E o ângulo, né, que esse vetor faz com o eixo x, né, que ele vai de zero até π sobre 2π, né, que o vetor z forma com o eixo x. Esse ângulo é o que a gente chama de argumento, né, do número complexo, que a gente indica por argz, né, ou seja, argumento de z. Tranquilo? Isso aqui tem tudo a ver com a parte de trigonometria, vocês estudaram isso ano passado, né, que é só uma pequena revisão na parte lá. Então aqui, ó, você tem no plano cartesiano aqui a coordenada A, né, que vem no eixo x, coordenada B do número complexo. Tem aqui o ângulo que esse vetor, né, faz com o eixo x. Esse aqui vai ser o argumento, né, o arg de z, que é o θ. O tamanho, que é, aqui eu estou chamando de módulo de z ou ρ, mesma coisa, né, se quiser chamar só ρ, ou módulo de z, é o módulo dele, né. Pega aqui coordenada ao quadrado, né, coordenada ao quadrado, extrai a raiz. E a gente tem essa identificação aqui entre o número complexo ou par ordenado P, né, AB. Então a gente tem isso aí. O argumento, novamente, é o ângulo que o vetor, né, faz com o eixo x. Né? Esse ângulo pode ser de 0 até 360, né, que é o 2π. Né? Ok? E aí, para fazer os cálculos, né? Vou até trazer esse desenho aqui antes para vocês entenderem bem essa tela aqui que vai vir na próxima, né? Uma pequena revisão aí da parte de trigonometria, né? Como o triângulo aqui é retângulo, né? Se você quiser, por exemplo, ó, o que é o cosseno de θ ali naquele triângulo retângulo? Cosseno de θ, por definição, ele é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo e depende do ângulo, né? Por exemplo, o cateto adjacente ao ângulo θ, que é o segmento OA, né? Que no caso aqui é o A. Sobre a hipotenusa, que ali eu estou chamando de módulo de Z, ok? E o que fica sendo seno de θ? Por definição, é o cateto oposto sobre hipotenusa, ok? Quem que é o cateto oposto ao θ? É esse tamanho aqui, que é o B, né? Tá aqui, certo? Então fica B sobre módulo de Z. E disso a gente pode tirar então quem que são os valores A e B em função do ângulo, né, e da hipotenusa, que é tudo dado em geral, ok? Lembrando que isso tudo aqui depende de onde eu olho, né? Se o meu teto olhado for aqui, né, meu cateto oposto é o A e o cateto adjacente é o B, né? Depende de onde você olha. Como eu estou olhando o teto aqui, né, nesse caso, que é o eixo que faz com o eixo X, né, e não o que faz lá em cima, então, certo é sempre olhar com o eixo X. A gente tem essa definição, ok? Aí vocês vão ver aqui na próxima tela essas contas, né? Só uma pequena revisão para quem não lembrava lá do segundo ano essa parte trigonométrica, ou no primeiro também, né? Então a gente viu, né, em trigonometria que o cosseno de θ é o A sobre o módulo de Z, né? Trigonometria básica, e o seno B sobre o módulo de Z. Se você quiser, então, passa o módulo de z multiplicando para lá, você vai ter que o cosseno de θ, né, o A, né, vai ser módulo de z vezes cosseno. Da mesma forma, o B é módulo de z vezes seno. Pega isso aqui e substitui na forma geral de um número complexo, que é da forma A mais BI. Então, reescrevendo, você vai ter aqui, tá meio ilegível, né? Vou escrever aqui para vocês verem o z, né? Ele pode ser escrito na sua forma trigonométrica como sendo um módulo de z que multiplica tudo, né? Abre um parêntese, cosseno de θ mais i seno de θ, fecha parênteses. Essa aqui é o que a gente chama de forma trigonométrica ou forma polar de Z. Polar, a gente não vê isso no ensino médio, mas é porque tem uma parte que a gente estuda as equações polares que formam os desenhos, né?
quando a gente olha a geometria só em função do ângulo e do tamanho ali do ρ, né? Então a gente tem isso aí, uma parte polar, né? Por isso que a gente chama assim. Mas aqui a gente está denotando forma trigonométrica, ou seja, o que é isso? É a mesma forma de você escrever a forma algébrica, né? Só que de uma forma usando o ângulo, né? E o tamanho do número complexo. Então, é a mesma forma, só que de uma maneira diferente, né? E para finalizar, a gente vai ver alguns exemplos de como que se aplica isso. Ó. Por exemplo, se você tem aqui, ó, determinar a forma trigonométrica do número z igual 1 mais i, tá na forma algébrica, né? Então você sabe quem que é o a, sabe quem que é o b, é só usar aquelas fórmulas passadas, né? Você precisa do módulo, que você sabe determinar, raiz de 2. O cosseno de θ é a módulo de z, seno de θ, b módulo de z. Sem segredo, isso sempre. O a e o b são dados, você já calculou o módulo. Fiz aqui uma radiciação só, uma racionalização, né? Só para ficar esteticamente mais bonito, mas não tem necessidade, você tem isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o ângulo cujo cosseno e o seno é raiz de 2 sobre 2? Você sabe que é π sobre 4, né? Dos ângulos notáveis lá, né? Que é 45 graus. Então o ângulo, né? O argumento desse módulo, né? Se a gente fosse desenhar aqui, aqui você tem que tá o ponto, e aí você tem um módulo do número complexo, né? Então você sabe que esse argumento aqui é 45 graus, né? Esse θ, né? Então por isso está aqui, né? Em radianos, né? Que é π sobre 4, o argumento, né? O θ, o ângulo que esse número complexo faz com o eixo x aqui é 45 graus, ok? Ah, professor, isso não for um ângulo conhecido, deixa em função, ok? Não precisa, quando é um ângulo notável, a gente não tem calculadora, deixa em função do ângulo, ok? Ah, vou trazer aqui. Então tá aqui, né, o desenho, né? Você tem aqui a coordenada 1, 1, o ângulo é π sobre 4, né, 45, e o módulo 2, né? Então a forma trigonométrica desse número é o que? Módulo de z cosseno de θ mais i seno de θ, ok? Então fica raiz de 2 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Se o ângulo não for conhecido, ia ficar uma coisa meio, talvez estranha para a maioria, mas aí você precisa colocar o θ, né? Então, vamos supor que aqui tivesse dado, sei lá, raiz de 2 sobre 3. Raiz de 2 sobre 3 não é notável, né? Então ficaria, ó, o θ vai ser o arg de z, né? Ou seja, o argumento, o ângulo, né? Cujo argumento é raiz de 2 sobre 3. E aí você deixa o θ aqui, né? É o arg de raiz de 2 sobre 3, certo? Quando você souber o ângulo, coloca o ângulo, né? Como aqui é notável, a gente sabe, né? O módulo é raiz de 2, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Aí eu quero trazer à luz o seguinte, ó, se você, usando, né, a trigonometria e substituir o ângulo π sobre 4 aqui e aqui, você vai ver que retorna na forma algébrica, né? É uma forma de você verificar se a sua conta está certa, ó. Você sabe que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Faz as continhas aqui, ó. Você vai ter que volta na forma algébrica, ok? Então é uma mesma maneira de se escrever, é uma forma diferente de se escrever a mesma coisa, né? Você tem aqui na forma trigonométrica, forma algébrica, ok? Para finalizar, da mesma forma, né, a gente tem, vamos escrever a forma algébrica, né? Dada a forma trigonométrica, escrever a forma algébrica. Aí aqui você tem que fazer um pouquinho de conta só para determinar a questão das rotações dos ângulos, né? 7π sobre 6, que ângulo que é esse? Vou pegar a calculadora aqui só para a gente determinar, né? Eu não sei de cabeça, né? 7π a 180 dividido por 6. Isso corresponde a 210, ok? Então a gente já sabe qual ângulo que é. Olha aqui no círculo trigonométrico, né? Opa, esse meu círculo tá bom, hein? A gente vai olhar qual ângulo ele é equivalente, ó. Você tem aqui, ó, o eixo do cosseno, né? E aqui o seno. Lembra, né? O cosseno sentado, seno em pé, cosseno deitado. 210, ele está aqui no terceiro quadrante, vai estar por aqui, né? 210. Ele é equivalente, ó, tá aqui o 210. Perdão. 210, a gente olha aqui, tudo isso aqui é 210. Mas ele é equivalente a um que está aqui já, né? Que é o de 30, né? Mesma coisa, né? O que vai mudar aqui é só o sinal, porque aqui o de 30, tanto o seno quanto o cosseno é positivo, mas aqui o de 210, tanto o seno quanto o cosseno são negativos, né? Naquela parte que a gente estudou no segundo ano, nas rotações do ângulo, né?
Então aqui o 210, perceba que ele é equivalente ao de 30, né? Porque é o que falta aqui, ó, para chegar no 180, né? 210. 180 mais 30, 210, ok? E aí, a gente sabe então que isso daqui é a mesma coisa que o π sobre 6, que é 30. Por que ficou negativo? Por essa razão, né? Ele é equivalente ao de 30, só que negativo porque está aqui no terceiro quadrante. Mesma coisa o seno, né? Seno de 7π sobre 6 é o de 210, que é equivalente ao de menos π sobre 6, porque é o de 30, né? Ok? E aí o de 30 a gente sabe, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é meio, né? Ok? Lembre-se lá da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz em cada um, menos 1. Fazendo as devidas contas aqui, multiplicações, você vai chegar no menos 4 raiz de 3, menos 4 e tá aqui a forma algébrica do seu número complexo. Forma trigonométrica, forma algébrica, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro, é isso que eu tinha para vocês aí. Foi um ano complicado. Espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho disso que eu tentei passar por essas videoaulas. Desejo tudo de bom aí, de melhor, sucesso e muito sucesso para vocês que estão concluindo, né, o terceiro ano. E deixo aqui o meu abraço e todo o meu carinho e desejo sucesso a vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.